Seja bem-vindo a mais um programa da ESEC TV, aqui na RTP2. Fique connosco durante a próxima meia hora. ADC, Os Sonhos de Einstein, é o primeiro resultado do Rampa.0, um projeto de formação da iniciativa Abril Dança. Criada por Rui Horta em 2010 para a Companhia de Dança da Ópera de Gotemburgo, a obra foi agora recriada com este grupo de jovens intérpretes. Tem sido uma experiência extremamente gratificante. E sei que isto vai deixar muitas saudades, mas por enquanto sinto-me bastante completa. 27. O Rampa.0 é um convite da Câmara de Coimbra e do Convento de São Francisco e envolve várias estruturas locais, como a Escola da Noite, o Teatrão, o Teatro Académico Gil Vicente, e portanto está ligado ao Festival Abril em Dança. Portanto, na verdade é um projeto que reúne aqui, penso eu, várias valências. Espero que seja um projeto para continuar, portanto, por isso é que se chama Rampa.0, talvez exista um Rampa.1 para o ano. É um projeto de formação para jovens intérpretes de dança, mas também no fundo, um projeto artístico de criação, porque a formação artística ao mais alto nível só se faz com a criação artística, com os criadores, sai fora do âmbito escolar. Em janeiro fizemos audições de uma base talvez de 50 a 60 pessoas, escolhemos 13, e esta peça é uma reposição de uma obra que eu fiz na Ópera de Gotemburgo, na Suécia, há cerca de 10 anos, com bailarinos, com intérpretes fantásticos, e que eu quis remontar aqui, mas obviamente quando se remonta uma peça, acaba-se por recriar a peça. Eu adaptei a peça, mexi na peça, a peça foi feita muito já em função deles, e portanto não há maneira de trabalhar com o corpo senão em colaboração, em conjunto, e eles deram-me imenso ao longo deste projeto. Foi um processo que eu conduzi com um assistente, que é um bailarino magnífico, o Miguel Oliveira, antigo bailarino do Ballet Gulbenkian e do Netherlands Dance Theatre, um vetor de criação que para estes jovens é muito importante. Trabalhar com um nome como o do Rui Horta e do Miguel Oliveira deixa-me quase sem palavras, porque eu já acompanhava o trabalho do Rui desde que era pequena, quase, porque nós na escola damos muito o repertório contemporâneo do Rui. Foi excepcional, foi uma coisa quase que parecia impossível, mas eu sinceramente adorei e não trocava por nada. Aprendi muito sobre o que é o mundo de trabalho da dança, porque
É a minha primeira vez a trabalhar com um coreógrafo conhecido, me mostrou aquilo que é o mundo da dança. No fundo, isto faz um arco da minha vida, na verdade. E eu com 25 de Abril tinha 17 anos, tinha a ideia destes jovens e não sonhava sequer ter estas possibilidades de trabalho que eles estão a ter. Portanto, isto é mais uma das conquistas que nós temos. Estes jovens têm a mesma idade que eu tinha antes mesmo de eu ir para Nova Iorque. Portanto, não havia nada à minha frente, não havia nenhum horizonte possível aqui. E para estes há um horizonte incrível, até numa cidade que não é Lisboa ou Porto, como é Coimbra. Há um horizonte de esperança e um potencial enorme. E há este teatro que nem dá para acreditar que é um teatro destes, fora de Lisboa ou do Porto. Todos os meus problemas são esquecidos completamente. Não segui dança, segui ciências e tecnologias e por isso eu ando sempre atarefado com a escola. E é precisamente nos momentos em que danço que eu consigo relaxar e não pensar em todos os problemas que eu tenho. É mesmo uma maneira de sentir diferente, de sentir as coisas, sentir sensações, os sentimentos, todos aqueles clichês que se falam, mas é mesmo uma maneira diferente de sentir tudo. É um projeto muito fora do comum, não costumava haver projetos deste género e eu aceitei porque justamente era fora do comum e era muito aliciante e ia deixar um lastro. E eu também já estou naquela idade que me preocupa em deixar coisas para trás e portanto isto é passar testemunho de conhecimento no fundo. Eu acho que as pessoas vão levar daqui uma sensação física grande, porque é uma obra generosa fisicamente, e eu acho que nesta obra levam, por exemplo, um lado estilístico forte. Eu adoro o desenho de luzes desta peça, porque esta obra tinha uma criação vídeo fantástica, feita pelo Guilherme Martins, e não a pudemos executar aqui, e eu decidi fazer um desenho de luzes desafiante para conseguir comunicar a obra. Provavelmente sou um arquiteto frustrado ainda hoje, gostaria de ter sido arquiteto, fui coreógrafo, faço arquitetura com os corpos. Então esta é uma peça que eu acho que traz e que vai deixar uma gestalt, um universo de forma, uma floresta e não só uma árvore, algo de completo e de complexo. Petricor dá nome a uma exposição coletiva que ocupou o espaço da cervejaria da fábrica nas Galerias Topázio. 9 artistas ligados à cidade aceitaram a proposta de intervenção neste lugar, que guarda um conjunto de azulejos da autoria de João Dicho. João Dicho foi um artista que morou em Coimbra durante alguns anos e em 94 foi convidado para desenhar um conjunto de azulejos a pedido da cervejaria Topázio, que foi inaugurada em 1922, aqui neste mesmo edifício, e então em 94 o João Dicho faz este conjunto de azulejos para este espaço das Galerias Topázio.
pegámos na antiga cervejaria, que foi um mote que nos interessou bastante, juntar este universo que o João Dicho retrata nos azulejos, que é um universo do ócio, do tempo livre como algo essencial. E isso é uma ideia que reverbera no processo artístico, ou seja, o ócio não é apenas um processo estável, o ócio é um processo que acontece às vezes de forma quântica, tanto que a ideia da exposição surgiu mesmo dessa ideia também que nós associamos e que deu nome à exposição de petricor. Esta exposição surgiu de um convite feito pelo Carlos Júlio, que já tem um grande histórico de organização de exposições em Coimbra pelo Coletivo Pescada. Eu e a Emanuela, que fomos os curadores convidados para esta exposição inaugural desta Galeria da Cervejaria da Fábrica, que foi uma ideia do Carlos. Foi um convite feito após a primeira exposição que a Emanuela fizemos com a assinatura de Coletivo Gambusino, no Grêmio Operário de Coimbra, que também foi uma exposição de artes visuais, também contou com performances, bem que hoje vai ser um pouco diferente, vamos ter apenas uma, mas vai ter muito peso, que é uma performance do António Olaio, que inclusive foi colega do João Dicho. O que é notável, efetivamente, é que em Coimbra há uma vontade enorme de ocupar espaços não convencionais. Eu acho que é exemplar essa vontade de reciclar espaços novos também com um intuito de retirar uma vertente classicista ao modo de apresentação, não fazer a exposição num cubo branco, fazer um espetáculo teatral num espaço público, no universo urbano, e eu acho que isso é muito contemporâneo por parte também dos artistas que têm esse interesse em participar com peças para sítios não convencionais, assim como para quem os promove e quem trabalha com eles. Para assinalar os 50 anos da Revolução dos Cravos, o Convento de São Francisco recebeu a exposição Primaveras Estudantis da crise de 1962 ao 25 de Abril. Voltamos a esta exposição para recordar histórias que ficaram esquecidas com o tempo e para compreender melhor os momentos que abriram caminho para a liberdade.
Esta exposição intitula-se Primaveras Estudantis, que é o nome que de algum modo sintetiza a experiência dissidente dos movimentos estudantis em Portugal no período final da ditadura do Estado Novo e nasceu por intenção da estrutura de missão dos 50 anos do 25 de Abril e tem por objetivo colocar em evidência o enorme contributo que os movimentos estudantis deram para o derrube da ditadura do Estado Novo e para a democratização do país. Depois da crise académica de 1962, que foi de algum modo a mãe de todas as crises estudantis no período final do Estado Novo, inaugurou-se um período sucessivo de movimentos estudantis que fizeram da universidade um espaço de resistência à ditadura do Estado Novo e um espaço de dissidência. É o princípio do fim do Estado Novo. Aliás, a crise académica de 62 dá um contributo inequívoco para o abalo das estruturas do regime, na medida em que ela resulta numa dissidência geral de milhares de estudantes nascidos e criados nos valores do Estado Novo, filhos da burguesia, podemos dizer assim, e, portanto, é todo um setor da juventude portuguesa que vai decidir em relação ao Estado Novo e que experimenta na luta estudantil de 62 e depois nas lutas que se sucedem, era um confronto permanente cheio de subtilezas entre a lógica repressiva do regime, nomeadamente em termos da ausência de direitos de liberdade de expressão, de reunião, de convívio, autonomia associativa, autonomia universitária e tudo isso era um confronto entre esses valores ou a sua ausência e a ousadia das práticas de resistência estudantis que começaram a incorporar formas de imaginação que ansiavam, sobretudo a partir de meados de 60, um contacto pleno com a modernidade. A modernidade que se vivia noutros países. Não é só importante para Coimbra, é uma exposição que é fundamental para a própria história do país. Quando se pensou nesta exposição para Coimbra, obviamente que ela teve de ser toda redefinida e adaptada ao próprio espaço do convento. Foi um processo moroso e exigiu que houvesse, por um lado, um desenho da exposição pelo António Viana, que também a desenhou para Lisboa, e aqui ele fez esse trabalho em conjunto connosco, ou seja, com a equipa do convento, e ela ocupa agora praticamente o espaço todo do piso zero. A memória dos movimentos estudantis é uma memória muito frágil, muito efêmera, porque as gerações estudantis sucedem-se e têm uma certa tendência para o esquecimento. Exigiu uma enorme pesquisa de documentos, muito variados, desde logo comunicados, o modo como se alimentava a máquina de informação do movimento estudantil em ditadura, em contexto de clandestinidade. Outros documentos, cartazes, cartas, documentos da imprensa estudantil, que é variadíssima e muito rica também em Portugal neste período, e além disso imagens. Fotografia, necessariamente, e imagens em movimento, pequenos filmes, documentários, que procuram suturar, digamos assim, as referências que estão na exposição. Depois de 1965, houve um agravamento muito nítido da repressão governamental sobre o movimento estudantil, mas em 67 há um episódio fundamental que vai mobilizar todas as organizações estudantis, em especial as organizações católicas, que foram as tremendas cheias de novembro de 1967, que provocaram centenas de mortos em Portugal, na periferia de Lisboa, que estava a crescer devido às migrações do campo para a cidade na altura, e também no Ribatejo.
a revista Life, publicou uma fotografia de capa impressiva sobre a miséria no Portugal de Salazar, que evocava, digamos, uma realidade do país que era ocultada permanentemente na imprensa nacional e internacional, e os estudantes tiveram deliberadamente a estratégia de se mobilizarem, irem para o terreno. Isso foi uma experiência de grande descoberta das desigualdades em Portugal, da miséria humana, da realidade social do país. Protagonistas da democracia portuguesa e de grande prestígio internacional, como António Guterres, já deram testemunho de que as cheias de 67 e a sua militância na JUC foram um batismo político absolutamente fundamental. Depois da crise de 69, em Coimbra, o momento da greve aos exames lhe deu uma dimensão muitíssimo mais radical e ousada, cujo preço foi pago por muitos estudantes e, além disso, à saída da crise de 69, a natureza fragmentária, mas muito dura e repressiva que o movimento estudantil viveu nas várias academias do país, cujo móvel já era a contestação à guerra colonial. A contestação à guerra colonial explicitamente só surge no movimento estudantil em Portugal depois de 1968 e muitas vezes camuflada em manifestações contra a guerra do Vietnã. As penas sumárias aplicadas a estudantes na crise de 69 resultam na ida dos 49 estudantes, rapazes, naturalmente, para o curso de oficiais milicianos em Mafra. Foi um preço muito alto que as pessoas pagaram pela greve aos exames, que era uma greve de decisão individual, porque, na verdade, significava reprovação, incorporação no serviço militar obrigatório, e o serviço militar obrigatório, naquela altura, era a guerra em África. Na crise académica de 62, tal como noutros movimentos estudantis, houve momentos de solidariedade dos professores relativamente à luta dos estudantes. E na crise académica de Lisboa de 62 ficou célebre a solidariedade do professor Lindley Sintra, que esteve presente praticamente em todos os plenários de estudantes e que a determinada altura foi agredido pela polícia barbaramente, e os estudantes, já na ressaca da crise, decidiram oferecer-lhe um quadro, uma pintura muito interessante do pintor Fernando Azevedo, do Grupo Surrealista de Lisboa, daquele grupo do Vespeira. Passados muitos anos, alguns anos, uns meses antes do Dr. Jorge Sampaio ter sido candidato a Presidente da República, o ator Luís Miguel Sintra, filho, portanto, do professor Lindley Sintra, retribui-lhe o quadro porque, na verdade, considerava que ele devia ser o seu legítimo proprietário. Tivemos a preocupação de, com o nosso serviço de mediação de públicos, criar, paralelamente ao conteúdo da exposição, uma programação que acompanhasse o início até ao final da exposição, que termina dia 25 de abril. Estamos neste momento a desenvolver alguns trabalhos com escolas, com alguns dos agrupamentos escolares, e depois temos a atividade regular de programação. Despedimos-nos assim de mais uma edição da ESEC TV. Voltamos na próxima semana para conhecer um pouco do que acontece em Coimbra. Até lá, acompanhe o nosso trabalho através das redes sociais. Contamos consigo sexta-feira pelas 13 horas aqui, na RTP2 e RTP Play.